pregue este sermão na sua igreja. Um sermão de reavivamento para reavivar os membros e fazer com que eles se envolvam na pregação do Evangelho. O tema dessa mensagem é as estratégias de Deus para o crescimento da igreja e as estratégias de Satanás para o fracasso da igreja. Você vai pedir para que aqueles que estão presentes no culto possam abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, o versículo 8. Está escrito assim, inclusive acompanhe aí, tá? Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta para você anotar os pontos. Atos 1, versículo 8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essas palavras saíram da boca de Jesus, e ele claramente explicou que os discípulos, eles iriam receber poder, e depois que recebesse o poder, eles então seriam testemunha de Jesus, depois que o Espírito Santo viesse sobre eles. E o que foi então que eles fizeram? No versículo 14, vai nos falar que eles então, versículo 14, versículo 14 está escrito: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então veja que eles então compreenderam que eles deveriam buscar o poder do alto, buscar o poder do Espírito Santo. E eles começaram então a orar. A Bíblia diz que eles unanimemente começaram a orar e buscar o poder do Espírito Santo. A igreja que Jesus Cristo deixou ali, dos seus seguidores, Atos aqui vai falar que era uma igreja, uma assembleia de 120 membros. Então todas as pessoas começaram então a orar e a buscar o poder do alto. Foram 10 dias de oração, até que veio sobre eles então o poder do Espírito Santo. Então a primeira estratégia para essas pessoas, para que eles pudessem pregar o Evangelho, eles deveriam ser revestidos do poder do Espírito Santo. E como que eles então poderiam receber o poder do Espírito Santo? Eles entenderam então que eles tinham que fazer algo. E o que eles fizeram? Eles começaram a orar. Então aqui vai a primeira estratégia para a sua igreja receber o poder do Espírito Santo. A sua igreja, para receber o poder do Espírito Santo, a sua igreja, você, todos nós, precisamos ser homens e mulheres de oração. Busque o poder do Espírito Santo através de uma vida de oração. Quando nós oramos, o poder do Espírito Santo é derramado sobre nós. E quando o poder do Espírito Santo é derramado sobre nós, algo extraordinário vai acontecer. Então eles oraram. E o que aconteceu? Veja lá, capítulo 2 agora de Atos, versículo 1, está escrito o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Preste atenção. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um. Todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedesse que falasse. A palavra outras línguas quer dizer que eles começaram a falar em outros idiomas. Então veja, oração, veio sobre eles o poder do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito Santo chegou sobre eles, eles começaram a falar. Eles começaram então a pregar. Isso aconteceu assim, queridos, algo extraordinário. Então eles oraram, receberam o poder do Espírito Santo e começaram a fazer o quê? Começaram a falar, começaram a pregar. Então a primeira estratégia é buscar, é orar. A segunda estratégia de Deus para o crescimento da sua igreja é pessoas falando, é pessoas pregando. Quando nós pregamos, pessoas vão se converter, pessoas vão aceitar o Evangelho do Senhor. Veja vocês que quando eles começaram a pregar, a falar, olha o versículo 37 do capítulo 2 de Atos. 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos:
Que faremos, irmãos? 38 é o versículo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. O versículo 41 diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você percebeu? Era uma quantidade de 120. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a orar, receberam o poder do Espírito Santo e o Espírito Santo impulsionou eles a pregarem. E quando eles pregaram, as pessoas ouviram e aceitaram. O texto diz que foram quase 3.000 pessoas batizadas. Então a estratégia de Deus é oração, recebemos o poder do Espírito Santo e a segunda estratégia é a pregação do Evangelho. Quando nós pregamos, pessoas se convertem, não por causa das nossas palavras, mas por causa da palavra do poder, por causa da palavra de Deus que tem poder, tá certo? Bem, a estratégia de Deus para o crescimento da sua igreja. Agora, é bem verdade que nós vamos entender também que Satanás tem as suas estratégias para que a igreja não cresça. Agora, quais são as estratégias de Satanás para a igreja não crescer? Capítulo 4, versículo 17. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 17 está escrito. Acompanha aí. A partir do versículo 16, diz assim, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-lo para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Perceberam que eles disseram o seguinte: olha, um milagre aconteceu, falando ali do milagre do capítulo 3. Um milagre aconteceu, que foi Pedro e João que realizaram esse milagre. Nós precisamos, então, ameaçar eles para que eles não falem mais nesse nome. Ou seja, a estratégia de Satanás é para que os seguidores de Cristo não falem, não preguem em nome de Jesus. Porque quando nós falamos do poder de Jesus, quando nós falamos dos milagres que Jesus realizou na nossa vida e na vida de outros irmãos, outras pessoas vão se converter, vão aceitar esse Jesus. Então a estratégia de Satanás é: não fale nesse nome. Então veja, se nós fomos batizados pelo poder do Espírito Santo, Deus está nos usando com a sua estratégia para que nós possamos pregar. Agora, se nós não estamos pregando, nós estamos nos encaixando dentro das estratégias de Satanás. Porque a estratégia de Satanás é perseguição aos crentes para que eles se calem, para que eles não falem em nome de Jesus. Percebeu? As mesmas pessoas que Jesus quer usar é as mesmas que Satanás quer usar. Então, em quais das estratégias a sua igreja, você está seguindo? A estratégia de Deus para o crescimento da igreja ou a estratégia de Satanás para o estagnamento da igreja? E quero falar com vocês então agora o versículo 21 do capítulo 4 que está escrito: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que havia acontecido. Então, eles castigaram, ameaçaram, na verdade, e soltaram o Pedro e João. Agora, a segunda estratégia do inimigo para o fracasso da igreja está no capítulo 5. E aí eu quero resumir com você o capítulo 5 aqui para você entender. No capítulo 5, logo nos primeiros versículos, nós temos então a igreja estava ali vendendo as suas propriedades e levando aos pés dos discípulos para que houvesse mantimento para aqueles necessitados e para que eles usassem também os recursos na pregação do evangelho. O que aconteceu? Ananias e Safira,
venderam um terreno e disseram que iam levar o dinheiro para depositar aos pés dos apóstolos, e eles não levaram. Pegaram uma parte e guardaram e não levaram todo como um pacto que eles haviam feito. Então, quando chega o momento de levarem a oferta, veja só o que está escrito no capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. E aí veio então a sentença para Ananias e para Safira, que foram eliminados. Mas aqui a estratégia de Satanás era que os seus seguidores, os seguidores de Cristo, eles não devolvessem, não levassem recursos para o crescimento da causa de Deus. Então veja que Satanás ele usa de estratégia para que nós não venhamos pregar, ele usa de estratégia para você não devolver aquilo que pertence ao Senhor, porque sem dinheiro não tem como pregar o evangelho da proporção, da maneira que queremos, você sabe disso, precisa de pagar transporte, comprar Bíblia, materiais para evangelismo, enfim, você sabe disso. E muitas vezes algumas pessoas estão deixando, na verdade, Satanás entrar no coração para que ele não devolva aquilo que pertence ao Senhor, para que a obra não cresça. Então, estratégia de Deus de um lado, estratégia do inimigo de outro lado. Espero que você tenha compreendido e você, então, depois dê uma olhada nesses versículos aí para você pregar na sua igreja para o reavivamento da igreja. E no final, você pode apelar, irmãos, em quais das estratégias nós queremos estar inserido. Diga, eu quero estar inserido na estratégia de Deus para pregar sobre a sua mensagem. Quem está comigo, fique de joelho e vamos orar. Tá ok? Deus abençoe vocês. Forte abraço. Maranata.